11h48, agora reta final do Manhã Bandeirantes, a gente vai usar esse tempinho para falar sobre o caso da Hidrolipo, mulher de 31 anos que morreu depois de passar por esse procedimento em uma clínica de estética aparentemente irregular na zona leste da capital paulista. Essa mulher está sendo velada hoje. Ana Weber tem mais informações. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Bom Lutato, dia. todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Paloma Lopes Alves, ela foi velada na tarde de ontem. Ontem foi o sepultamento, então logo depois do ocorrido, ela foi enterrada lá na cidade de Vargem Grande Paulista, região metropolitana de São Paulo. As atualizações desse caso é que a polícia deve ouvir na semana que vem o médico Josias Caetano, que foi quem realizou o procedimento em Paloma, na manhã da segunda-feira, ali numa clínica, localizada na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Na tarde de ontem, a Polícia Civil chegou a ouvir os dois donos da clínica, que é um casal, e eles entregaram diversos documentos para a polícia, dizendo que a clínica é regular. Porém, a Vigilância Sanitária interditou o estabelecimento na tarde de ontem, porque ela não encontrou uma licença sanitária ou mesmo uma solicitação de licenciamento sanitário protocolado para o funcionamento da clínica onde foi realizado esse procedimento de hidrolipo. Lembrando aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, é uma lipoaspiração menos invasiva, porque ela é mais localizada. Então, a Paloma, ela procurou o médico pelas redes sociais para fazer esse procedimento porque ela tinha interesse em retirar a gordura da região abdominal e também da região das costas dela. Segundo o depoimento do médico, todas as tratativas com ela foram pelas redes sociais e também ela fez consultas via telemedicina, aonde o médico Josias Caetano teria solicitado diversos exames para ela fazer antes de realizar o procedimento. E, segundo o médico, ela estava apta para realizar esse procedimento e não teria nenhum problema que impediria ela de fazer esse procedimento. A polícia deve ouvir hoje duas pessoas que ajudaram o médico Josias Caetano a realizar o procedimento na Paloma na segunda-feira de manhã. E também essa semana a polícia ainda deve ouvir os familiares da Paloma, primeiramente o marido dela, que acompanhou ela, estava ali na recepção da clínica enquanto ela realizava a cirurgia. A gente vai seguir acompanhando toda essa história. Também a nossa produção, ela apurou que esse médico, o Josias Caetano, já tem 19 processos na justiça por erros médicos. Ontem a gente tinha um número de 10, terem 10 ocorrências na Polícia Civil. Então, 10 pessoas procuraram a polícia para afirmar que tiveram alguns problemas nessas cirurgias realizadas por esse médico. E também a gente fez essa apuração que tem 19 processos correndo na justiça contra o médico. Qualquer atualização a gente vai trazendo ao longo do dia aqui pela nossa reportagem. Obrigado, Ana Weber. Ainda sobre esse assunto, agora nós falamos com o Dr. Luiz Haroldo Pereira, que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e regente do capítulo de lipoescultura da sociedade. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, gostaria primeiro que o senhor explicasse pra gente como deve ser feito o pré-operatório e a cirurgia no caso de hidrolipo. É melhor um ouvinte que procura por esse procedimento procurar um hospital, não uma clínica? Qual que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Bem, primeira coisa é que hidrolipo não existe como uma derivação. Tudo é lipoaspiração e é sempre invasiva. O que quer dizer? Sempre que a gente vai fazer uma lipoaspiração, a gente injeta soro fisiológico, adrenalina. Para quê? Para que haja melhor facilitação da remoção da gordura. Então, isso é um marketing. Hidrolipo, lipolite, lipolaser, uma série de nomes que se dão, HD, XD, tudo são nomes de fantasia. Tudo, na verdade, é lipoaspiração. Ou seja, um procedimento médico, cirúrgico, que deve ser sempre realizado, ou por cirurgião plástico ou por um cirurgião geral. É a única especialidade, o único ramo da cirurgia plástica que tem um conceito, toda uma elaboração, um protocolo do Conselho Federal de Medicina, que deve ser sempre realizado em ambiente hospitalar, com a presença de anestesista, que é um processo que deve ser removido no máximo 7% do corpo oral, do contorno corporal. O que acontece? Usando a barba de hidrolipo,
Os pacientes acham que é uma coisa que é feita em consultório, que é muito rápido, recupera e não é invasiva. Ela é completamente invasiva, o mesmo princípio. Tem que fazer uma incisão, tem que injetar o líquido e vai injetar muitas vezes no consultório. Como não está no hospital, se faz muito com muita quantidade de anestésico local de xilocaína, que pode dar algum choque e que, removendo esse problema todo, ressuscitando o paciente, é mais difícil se você não está numa condição adequada. Porque você tem que todo o material de intubação e se resolve muito bem dentro do hospital de uma clínica especializada. Então, é lipoaspiração, esse é o nome de fazendo. Hoje eu fiz o abdômen, eu fiz as costas, então não é menos invasivo, é completamente invasivo, é o mesmo procedimento. A sociedade recomenda e segue o protocolo do Conselho Federal de Medicina, que deve ser realizado até por um cirurgião, nunca por quem não é cirurgião. Teoricamente, um dermatologista, um oftalmologista, um clínico, não deveria pelas próprias normas. Mas uma maneira de burlar esse conceito é usar a palavra hidrolipo. Quem pode fazer esse procedimento? Qualquer pessoa está apta ou não? É o princípio de qualquer cirurgia, em tese, qualquer pessoa, desde que esteja os exames laboratoriais corretos, que não tenha anemia, que a parte cardiológica estiver compensada, como qualquer exame. Exemplo, se você vai viajar de avião daqui para São Paulo, daqui para os Estados Unidos, a checagem tem que ser a mesma. Então tem que estar bem checado e sempre num ambiente que tenha todo o recurso, tanto do pré-operatório, o transoperatório, o pós-operatório. Se qualquer intercorrência acontece, você está num ambiente seguro, que tenha uma sala de recuperação pós-anestésica, que o anestesista esteja presente, que possa até entubar um paciente desse e salvar o paciente de qualquer intercorrência que possa vir a acontecer. E aí eu gostaria que o senhor aqui, como um profissional responsável que entende desse assunto, não só sobre a chamada hidrolipo, que o senhor acaba de explicar, que é uma lipoescultura, tem que ter muito cuidado, tem que ter consciência do que faz, um exame presencial com o médico, são muitos os requisitos que o paciente deve prestar atenção, né? E não aceitar se for na clínica, né? Aceitar só no hospital, né? No hospital, numa clínica, de repente não confundir muito, não deve ser clínica ambulatorial, uma clínica de estética que não tenha recurso. Você pode ter uma clínica que tenha toda a condição, que tenha uma sala de cirurgia, que tenha recuperação pós-anestésica, ou num hospital. Eu prefiro hoje, atualmente, trabalhar em um hospital, que tem mais recursos. Mas não invalida que uma clínica, desde que tenha sala de cirurgia, todos os recursos, pode operar. Esse paciente é sempre cirurgia. A gente não pode negligenciar de não checar todos os exames, de não ter uma visita presencial com o cirurgião, de ter ido no seu cardiologista checar o que chama-se risco cirúrgico. Ela estando apta para a cirurgia, lembra que são pacientes que são rígidas, não tem doença nenhuma, teoricamente. Então, mais cuidado ainda com esses pacientes. Porque se eu estou numa emergência no hospital, ela para com qualquer cirurgião na emergência. Mas você tem um poder de escolha. Então, escolha, veja o histórico do cirurgião, pesquise sobre ele, porque só procurar por Instagram ou por site, muitas vezes não tem nenhum problema. Todo mundo é feliz no Instagram. Mas, na verdade, é a hora que você vê a relação médico-paciente, tem que ser uma relação muito correta e a escolha é importante. Se o paciente escolhe o cirurgião escolhe o paciente, é tipo um casamento. Será um casamento perfeito. Mas se você vai só porque alguém mandou você fazer, porque orientou A, B ou C, não. Tome cuidado. A Sociedade de Cirurgia Plástica recomenda que sempre cheque o cirurgião, cheque a história dele. Se houver dúvida, ouça uma segunda opinião para a sua segurança. Se feito de forma correta e séria, é um procedimento seguro, invasivo, mas seguro. Seguríssimo. Você tem ideia, eu fui o pioneiro da lipoaspiração em 1980, quando o francês Iluse veio para o Brasil, apresentou a técnica. Eu já ajudei a cirurgia nesse tempo, porque ele começou há muitos anos. É um procedimento cirúrgico, mas eu diria sempre que lipoaspiração, ela é cirurgião dependente. Então, um cirurgião que tem que estar muito bem treinado. Se for qualquer aventureiro, qualquer problema, além desses problemas clínicos, você pode fazer uma perfuração abdominal, se errar, se não tiver treinamento para isso. Cheque também se fez um ultrassom, se não tem nenhuma hérnia, alguma coisa parecida. Mas é a cirurgia mais realizada no mundo e sempre com resultados excelentes. O que a gente costuma dizer muitas vezes, que eu acho que pela facilidade, entre aspas, que se apresenta, até que os problemas são pequenos, poderia ser muito mais, porque as pessoas se aventuram a fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, não faça isso. Procure fazer sempre num local sério, correto, que tenha todas as condições. Visite a clínica que você vai ser operada, se for o caso, e pergunte para o seu médico. Você tem uma CTI ou tem uma sala de recuperação pós-anestésica? Teria anestesista, que é obrigatório pela norma do CFM, se eu teria um anestesista na sala de cirurgia cuidando do paciente. Eu não posso operar e cuidar do paciente ao mesmo tempo.
Então, esses são cuidados para que transcorra com toda a segurança. A segurança é muito importante, tanto na cirurgia plástica ou com qualquer procedimento cirúrgico. Gostaria de agradecer aqui... Tem mais uma pergunta, Não, Sabino? é isso. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Dr. Luiz Haroldo Pereira, que é cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira que trata do assunto, conscientizando a nossa audiência, porque ontem a gente falava muito sobre padrão de estética e como as pessoas cada vez mais procuram, sem entender muito bem por esses procedimentos, que às vezes se tornam necessários, às vezes é só mesmo Ok, uma muito obrigado questão. também pela atenção e estamos sempre abertos à sociedade para dirimir qualquer dúvida que possa vir a acontecer. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor.